pôde se apresentar para falar a versão dele. Então, considerando que é um atleta amador, que é primário, né, eu peço que seja aplicada a pena mínima do 258A e que também seja considerado o benefício do artigo 182, para que a pena seja reduzida pela metade, ou seja, uma partida. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Patrícia. Esse bendito redutor, né? Olha, esse legislador. Sim. Tá na lei. Exatamente. Porque assim, o que acontece também é, às vezes a gente também tem a súmula poucas informações, porque pelo que consta na súmula, e até mesmo pelo que a testemunha trouxe para a gente, houve uma confusão, né? E o árbitro destacou que houve um princípio de conflito general, um princípio, ou seja, eu estou imaginando aqui a torcida lá no alambrado, puta da vida, e lá em cima dele, e só com aquela proteçãozinha ali. Se tivesse talvez colocado ali a tivesse talvez pulado, talvez até tanto que a pena, tanto que o artigo, a pena é de mínima de 2 a 6 partidas, né? Mesmo que eu votasse por 3 partidas, vai cair para uma. Então, não tem muito o que fazer aqui. Eu vou aplicar a pena mínima do artigo, que são 2 partidas, e considerando o redutor, né, pela metade. Então, 4 partidas, reduzida daria 2, seria isso? 2 partidas. Ok, 2 partidas para o atleta. Obrigado, doutora. Doutor Pedro. Acompanha a relatora. Doutor Matheus. Também acompanho a relatora, só observando que a atitude desse jogador é diferente do jogador anterior, que foi com a Sim. própria torcida. Sim, sim. Né? Por isso, a advertência. Acho que quando se provoca a torcida adversária, realmente se incita um tumulto, mas acho que está bem aplicada a pena mínima com o redutor pela metade. Não, eu penso também igual, eu acho completamente diferente. Para quem joga bola, para quem gosta de futebol, você provocar a torcida adversária após o apito final, isso pode causar um tumulto generalizado e para quem é torcedor sabe como é difícil isso. Então, muito bem aplicada a pena de 4 jogos. Eu também coaduno com esse entendimento, mas com a redução pela metade, o atleta fica com 2 jogos aí pelo fato que cometeu. Mais uma de preferência? 645. 645. Bom, vamos continuar então a sessão. Processo 645, Mauá Futebol Treinamentos e Esporte Clube Água Santa. Aqui, o denunciado João Paulo Ambrósio, atleta do Água Santa, 254 do CBJD. É minha relatoria. Tá bom. Bom, vamos lá no processo 645. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação ao João Paulo Ambrósio Nascimento, da equipe Água Santa, pelo artigo 254 do CBJD, e destaca o relato do árbitro. Expulsei o senhor João Paulo Ambrósio, de número 5, da equipe Água Santa, por acertar com a sola da chuteira a canela do seu adversário de forma plena, senhor Marcos Vinícius Nunes, da equipe Mauá Futebol Treinamentos. O mesmo precisou de atendimento médico. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Bom, diante da denúncia, basicamente se resume nisso. Deixa eu só verificar se há alguma informação importante a ser destacada quanto à súmula. É o vermelho ou o amarelo segundo? Exatamente isso. Vermelho. Vermelho direto. Vermelho direto. Precisa Mas de atendimento. jogada violenta. Precisa de atendimento médico. É exatamente isso que consta na súmula, não tem mais nenhuma informação a acrescentar, esse é o Tá relatório. bom. Doutor Fábio? Não, Tem, esse sou eu, desculpa, sim. doutora, perdão. Imagina, sem problemas. Trouxe prova de vídeo do lance. Tem o Zoom. É só apertar o play. Peraí. O João Paulo é o 5.
Ok, doutora, acho que pode fazer a defesa. A imagem é clara, hein? Só pontuar, um lance claro de jogo, ele chega atrasado, não deu solada, não vai com o pé alto, não atinge canela de ninguém, ele de fato chega atrasado, é uma falta dura, mas corriqueira, algo de jogo, algo que efetivamente até surpreende a aplicação do cartão vermelho Me direto. surpreendeu também direto vermelho. Me surpreendeu também ele Sei que a gente não precisar tenha de visto aí atendimento alguma médico. coisa. Acho que justamente Todo pelo mundo momento da surpreso. falta, Foi sim. aplicou o spray mágico ali, o que já levantou, mas ressaltar a primariedade do atleta, ressaltar que ele é amador e lance normal de jogo, pedir a absolvição dele. Obrigado, doutora. Doutora Patrícia. Bom, diante das imagens, assim, eu não, eu primeiramente, eu vou desclassificar do 254 para o 250. Que aí também é jogada ali, né? Mas eu entendo também que não é caso de absolvição. Entendo pela aplicação do 250 advertência. Ainda que tenha o árbitro tendo aplicado o cartão vermelho e colocado a necessidade de que precisou de atendimento médico, a imagem do lance foi bastante clara no sentido de que, Bom, né, não vou e decidir agora. confronta. Então, eu vou voltar, nesse caso, pela absolvição, desclassificando para o 205, absolvição, pela advertência. Então, Vossa Excelência desclassificou para o 250 E e aplicou aplico advertência. advertência. Doutor Pedro. Pedir vênia à nobre relatora. Vou dar provimento à defesa, entendo pela absolvição. Doutor Matheus. Também, peço vênia à senhora relatora, mas também entendo que não houve dolo suficiente, ou pelo menos a demonstração do dolo da prática de um ato desleal. Acho que foi claro, foi uma falta, mas por uma jogada em que o jogador parece que chega um pouco atrasado, sem dolo em praticar ato desleal hostil. Então, eu também voto pela absolvição. Ok, eu também vou divergir, doutora, e entendo que, olha, eu olhei a imagem, realmente não observei nada, não sei nem se para amarelo. Então, também voto pela absolvição do atleta aí. Então, por maioria, o atleta foi absolvido, hein, tá bom? Prosseguindo, 649, processo Associação Portuguesa de Esportes, Paulista Futebol Clube, também simples aqui, Gabriel dos Santos Ramos, atleta português, 250, CBJD. Bom, vamos lá, Procuradoria, processo 250, não, 250 não, 250, 240, não, sei, 649. Não, processo do 649. É do artigo 250, tá certo. Bom, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação a Gabriel dos Santos Ramos, né, por infração 250 do CBJD, da equipe portuguesa desportiva. Conforme o relato do árbitro, após já ter sido advertido anteriormente por uso indevido dos braços, atingindo seu adversário de forma temerária, no segundo cartão amarelo, atingiu seu adversário de número 5, Gustavo, com força temerária na perna direita na disputa de bola. O mesmo não necessitou de atendimento médico e prosseguiu na partida. Deixa eu verificar aqui se tem que bom, mais pode uma situaçãozinha aqui. Bom, em relação à súmula, né, pela situação narrada, ele levou 2 cartões amarelos. Segundo cartão amarelo. Segundo cartão amarelo. É isso. No 250, segundo amarelo. Segundo amarelo. Ok, doutora, gostaria de fazer a defesa? Primeiro, ressaltar a circunstância atenuante, que ele é primário, jogador de sub-20 profissional, mas primário. Então, já pedi os benefícios do artigo 180, quarto. E o lance narrado, né, o lance na súmula, não consta nenhuma violência, é um lance de jogo.
Inclusive, não houve atendimento médico, inclusive o próprio árbitro coloca como temerária, não fazendo nenhuma identificação de nenhuma violência. Então, eu peço pela absolvição do atleta, que já ficou afastado, inclusive do próximo jogo, né? E, se não for entendido assim, a pena de advertência. Ok, doutora. Obrigado pela defesa, viu? Doutora Vamos lá. Patrícia. Bom, como já julgamos há pouco, é caso de jurisprudência dessa comissão, segundo cartão amarelo, eu voto pela advertência. Obrigado, doutora. Doutor Pedro. Acompanha a relatora. Doutor Matheus. 250. Acompanho. Eu também acompanho, né? Já é uma jurisprudência, segundo amarelo, 250. O atleta foi advertido, continua, não sei se ele é primário, mas se for, continua primário e é isso aí. Obrigado. Viu? 652. Sou idiota? Doutora, eu tenho visto na rua caralho. Tá por lá, hein? Bom, vamos seguir. Vamos. Prosseguindo aqui na segunda comissão, processo 652, São Caetano e União Suzano Atlético Clube. Bom, sou eu o relator, deixa eu abrir aqui então para. Uhum. Nossa. É bastante coisa. Se vocês quiserem começar pelo estudante também. Uhum. Aqui a gente vai ter que fazer um curso, senão a gente vai se perder. Eu acho que a primeira pessoa que sai uma colinha. É, vi mesmo. Bom, eu vou iniciar o relatório, mas vamos de forma bem didática aqui, devagarzinho. Vamos lá. Devagarzinho. Temos um jogo aqui entre São Caetano 3, Suzano 0, sub-20. Sim. O Suzano teve 2 denunciados, atletas profissionais. Tá bem feitinha aqui a denúncia. Matheus Almeida Cruz, Matheus da Silva Naroque. E o São Caetano, 4 denunciados. 3 atletas e o preparador físico. Vamos lá. Então, vou pedir para vocês, vamos fazer individualmente, porque a gente vai mais rápido e não Sim. confunde. Vamos lá. A não ser que seja o mesmo fato, né? É? Vixe. Então, vamos ver, vai. Vamos lá. Então tá. Vamos lá. Fatos e fundamentos. Primeiro, infrator Matheus Almeida Cruz, 254A do Suzano. Expulso por trocar socos com seu adversário de número 2, Jonathan Souza Vieira de Aguiar, com o jogo paralisado. Atitude esta que deu início ao conflito generalizado. Informa ainda que o mesmo, a princípio, se recusou a sair de campo do jogo, provocando novos conflitos. Consta na súmula que o Matheus, da equipe Suzano, foi expulso após receber o vermelho por praticar agressão física contra o adversário. Tá. 254A. Ótimo. Desferido dolosamente e tal. O outro Matheus, Matheus da Silva Naroque, expulso por chutar e atingir a barriga do seu adversário, número 17, Kaique Cauã Nascimento, com o jogo paralisado. Deve ser o mesmo fato, então. Na briga ele conseguiu identificar. Então, cartão vermelho direto para o outro atleta também, Matheus da Silva Naroque, do Suzano. Mesma coisa, 254A. Vamos lá. Ednei Henrique Santos da Silva, São Caetano, expulso por chutar e atingir a perna de seu adversário número 10, Matheus Prestes. Informa ainda que permaneceu em campo. Foi no mesmo lance também? É a mesma briga. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma briga. A gente tá tentando abrir o vídeo aqui. Qual que é o seu, Gá? Gabriel. 10. Vermelho direto também, 254A. .org, né? Então, isso é importante. Tá. Então, é o mesmo lance, tudo 87 minutos. Kaique. Tá.
Também o Kaique, mesma coisa. São Caetano expulso por pisar e atingir o ombro do seu adversário número 4 quando estava no chão. Informa que o mesmo permaneceu no campo de jogo, se recusando a sair e provocando novos conflitos que não aconteceram. Bom, 254A também. O Jonathan Souza, expulso por trocar socos, atinge seu adversário, Matheus Almeida Cruz, com o jogo paralisado. Cartão vermelho direto. Ricardo Oliveira Pereira, 258B, combinado com 258. Esse é o preparador, né? Após o expulso por invadir o campo do jogo e ofender o atleta da equipe adversária, 16, João Vitor Nascimento, com as seguintes palavras: o que você quer, seu bosta? Vai se fuder. Informa ainda que após ser expulso, o mesmo continuou as ofensas, agora se referindo à equipe de arbitragem. Vai tomar no cu, seus bostas cambada de filha da puta. Após sair do campo de jogo, o mesmo continuou as ofensas ao lado de fora do campo, dirigindo ao quarto árbitro. Preparador físico também, cartão vermelho direto, por invadir o campo e cometer conduta antidesportiva e desrespeitar a equipe de arbitragem. Só que aqui houve a denúncia do 258B combinado com o 258, né? Um por invasão e o outro pelo xingamento? Tá. Então, pula. Qual? E no final, a Procuradoria faz um resumo, mas a gente já leu e vai entender, e vamos fazer juntos aqui, com calma. E vamos ouvir as provas, as partes envolvidas, para conseguir desenhar o quadro aí que aconteceu. Vendo a súmula aqui, exatamente, 87 minutos. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aos 90 minutos. Então é uma briga generalizada, apesar que ser generalizada, conseguiu se individualizar a conduta de cada um. Se forem só eles, fazendo analogia ao direito penal, aí nem precisaria da rixa aqui, no caso, se identificou cada um, cada conduta, né? É a minha opinião aí, fazendo analogia ao direito penal. Ô, doutora, o que a senhora nos trouxe hoje aí? Basicamente tudo. Ah, Trouxe 2 atletas, um já não está mais no São Caetano, por isso que ele não veio, tá, mas vou defendê-lo também. Tem o preparador e a prova de vídeo. tá. Vamos ouvir, O então, preparador está aqui. o primeiro atleta. Deixa eu pôr no resuminho aqui. Qual doce? Não, pode ser qualquer um. Quem tá aí? Posso pedir um? Claro. O Kaique. Kaique. O Kaique é o... É o 17, camisa número 17. Tá, também 254A. E eu Isso. vou pedir, não sei se a gente vai assistir o vídeo ou vai ouvi-lo primeiro. Não, eu prefiro assistir o vídeo, porque aí fica mais fácil para perguntar. Tá. Se tiver... Então eu vou pedir... tem o vídeo? Ótimo. Tem o vídeo, e eu vou pedir a atenção dos senhores e da nossa senhorita, porque o Kaique, ele é um caso bem específico, ele não chega nem perto do adversário. Então eu queria que vocês observassem bem o movimento desta vez do camisa 17, porque como você falou contra a prova de vídeo, né, a prova mais clara, ele não passa nem muito perto, assim. Ó, esse aqui, tá? Já estava 3-0. Ele vai chegar para separar, mas ele nem encosta no adversário. A gente não entendeu, na verdade, por que ele foi expulso. Ó. Já vi. Ele só chega perto do atleta do time dele. Ele não passa perto de ninguém de branco. Mas a gente também. Acaba a briga aí ou continua? Só empurra. Só empurra, e ele já saiu, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi um... Depois de individualizar a conduta. Deu, exatamente. Vamos voltar então, Gabriel? Me mostra o que você quer mostrar. Quem que você quer me mostrar? Aqui, ó. 17. Acompanha. Vocês vão ver que ele chega, ele só chega perto do de azul. Só vou olhar para ele. O de branco tá bem longe dele. Ó, o pé dele não chega nem perto do de branco. Eu acho que, enfim, não sei. Só para tirar dúvida,
E aqui, ó, ele sai, entendeu? Esse é o Lustor. Isso é a treta. Só que aí a gente vai ter que olhar um por um, porque com a atenção dispersa, ó, esse aqui é ele, tá? Olha lá, ele não pega ninguém, não tem nem ninguém caído de branco nessa hora. Vamos fazer um por um. Depois a gente... Eu acho mais fácil a gente ficar olhando camisa por camisa. Eu Eu demorei muito tempo pra conseguir Você é o 17 lá. achar quem era quem. Bom, vamos lá. Senão a gente não sai daqui hoje. Bem-vindo, Kaique. Obrigado aí pela participação, sempre importante, viu? Comparecer, os atletas comparecerem. Rapidamente, nos fala o que exatamente aconteceu aí no finalzinho do jogo, para a gente entender e... Deu para ver, mas vamos entender rapidamente. Boa tarde a todos. Na hora da confusão, eu só vi o meu companheiro no chão e já fui retirar ele porque do jeito que estava na hora da partida, né, no finalzinho, ele podia tomar um pisão na cara, alguma coisa. Aí eu só quis levantar e já saí justamente para nem tomar vermelho, nem amarelo, nem nada. E só sair do tumulto. Algum dos auditores tem alguma pergunta para o atleta? Alguma dúvida? Doutora? Só uma pergunta. Nesse momento, o árbitro expulsou. Ele foi conversar com o Bandeirinha para ver quem tava na hora da discussão. E aí eu falei para ele, Bandeirinha, você viu que eu não tava na briga, para mim não poder ser expulso. Aí ele foi lá conversar e já saiu distribuindo cartão para todo mundo, Aí eu fiquei tipo, eu fiquei tipo sem entender. Eu falei, você me expulsou? Ele falou, expulsei você, porque você tava na briga. Aí depois fui e saí. Olha, eu também não tenho. A doutora tem alguma pergunta? Dele, acho que tá. Né? Tá bom. Obrigado, viu? Pode ir. Não tem ninguém. Eu Acho que... tem alguma confusão ali, assim. Vou fazer... Tô até do Bandeirinha. Como ele chegou próximo ao jogador no chão, mas da equipe dele, ficou claro que ele Não. Acho que o árbitro Eu acho que o árbitro confundiu. Confundiu. Bom, quiser fazer defesa, mas... Bom. Mas que era da própria equipe. Bom, então do Jonathan... Do Kaique. Do Kaique, perdão, camisa 17, ele está denunciado no 254A, parágrafo 1º, inciso 1, que é uma pena absurda, né, de 4 jogos, acho que resta claro aí que ele não aconteceu nada, então eu vou pedir tão e somente a absolvição. Ok, bom, eu sou o presidente mais relator, eu acho que não dá para brigar com a imagem, o atleta para mim está absolvido. Sim. Doutor? Então tá absolvido, pode voltar lá para o seu lugar, tá bom? Se for ele é o 17. Então, não podemos errar nisso, né? Tá. Você não conhece o Dito, né? A imagem e não é ruim, a imagem é boa. Tem uma acusação Dele, né? de uma agressão contra ele. Não, tudo bem. Tá. Não é no mesmo lance? Que ele não foi agredido, foi? Você foi agredido? Não, né? Não foi agredido. Quem que é o segundo? Porque já vai absolver o dele também. Exatamente. Porque se ele não sofreu agressão nenhuma. Ele. E ele disse que não foi, né? Bom, vamos ver de novo, mas eu também não vejo ele... Se quiserem trocar e já passar pro dele, também não... que é do outro time, né? Mas já resolve também. Vamos fazer? Para não ficar... Quer fazer? Vamos fazer. Foi de novo, Gabriel, só para tirar essa... Que der para facilitar, né? Tá tão confuso. A gente tá falando do Mateus. Quem seria o atleta que teria agredido ele? Que número? É o goleiro deles. Aqui, ó. O Tá goleiro? de preto. Pô, aí vai ficar mais fácil ainda. Se for o goleiro. Vamos lá. Ele Aqui, ó. Então ele teria que ser agredido pelo goleiro. Vamos ver. foi o goleiro? O goleiro nem Não, vamos ver. O goleiro ele tem outra. Eu acho que é outra briga. Mas com o 17, acho que não tem nada. Ele chutou. Ele chuta aqui, ó. É outra pessoa. O juiz errou a pessoa. Durou pouco a alegria aqui. Durou pouco. Então vamos continuar com o nosso próximo atleta.
Então, o Kaique, Kaique tá absolvido. beleza. O outro que está aqui é o Jonathan, camisa 2. Vamos lá, Jonathan, venha cá, por favor. Vamos ver aqui que é acusação. Pode sentar, viu? Seja bem-vindo aí. Obrigado pela participação, sempre importante. Deixa eu achar você aqui. Vamos dividir. Jonathan. Expulso por trocar socos atingindo o rosto do seu adversário, número 7, Matheus Almeida. Com o jogo paralisado. Tá, cartão vermelho direto. Qual que é o seu número? O 2. 2. Jonathan. São Caetano. Vamos ver a imagem primeiro para depois perguntar? Ele é. O Jonathan, meio que tudo começa com ele. Quem que é? Esse aqui é o que tá com a bola. Depois ele apanha bem, coitado. Dá uma, depois toma algumas no chão. Aí depois ele se afasta. Sim, tá. Querem ver de novo? Não, eu tô satisfeito. Se quiserem ver. Deu um soco, né? Bom, deixa ele falar, vamos entender a história aí. Ô, Jô, deixa eu entender uma coisa. O que foi esse lance na lateral? Ele deixou o cotovelo? Foi isso ou você já tava com a rixa no jogo lá? Tive rixa com ele. Não teve? Não. Tava 3-0 o jogo. Eu só quis levar pro canto. Eu só vi. Porque eu fiquei sem opção. E você achou que ele deixou o cotovelo? Foi Aí isso? na hora que eu, tipo assim, ele me agarrou, né? Aí na hora que ele foi girar, ele deixou um cotovelo na minha cara. Tanto que eu, tipo assim, fui tentar só reagir. E só que nem pegou nele. Aí do nada um cara me agarrou e jogou pro chão. Eu já falei, pegou. Vou apanhar aqui. Aí foi na hora que até o Kaique me tirou lá na hora do chão. Me ajudou. Aí eu saí logo. Aí tanto que eu tinha vários amigos no outro time. E falei, pô, nunca me fui expulso, vou... Mas você chegou a dar um soco nele? Não, soco não. Foi o quê? Um chute? Não, tipo, nem pegou. Tipo assim, na hora da... Foi uma reação minha, que aí o cara me deu uma cotovelada, aí daqui a pouco eu reagi com um chute assim, só que aí ele me jogou pro chão, já caí pro chão. Não, tive a impressão. Teve uma. Não sei se foi um chute ou soco. Fica à vontade, os auditores, quiserem perguntar, por favor. Alguma dúvida? Pergunta? O jogo estava paralisado quando ele fez. Quando ele deu a jogada, Não, era. Ele não tinha paralisado com a falta ainda. Não, eu vi que foi uma sucessão de uma sucessão. Ele deu falta. Deu. O jogo estava paralisado, Parou. Tá. ou parou por causa do cotovelo? Não, o jogo parou. Parou. Aí ele parou, ele me acertou. Ô, Gabriel, eu vou querer ver de novo. Porque ele vem empurrando, ele vem puxando. Sim. Aí ele jogar paralisado. Não, eu acho que ele só paralisa marcando a falta. Ele paralisa porque a falta dele. Isso. Isso aí. Pelo que eu entendi, aqui da sessão, mas. Agora Olha lá, deu a falta. Aí ele deu a foi. Tá, ficou não. Ele apita a falta e aí acontece a. Tá, entendi. Bom, a doutora tem pergunta para. Tem uma bem simples. Eu vou perguntar se você teve a intenção de atingir, de agredir. Você falou assim, ele me agrediu, ou vou agredi-lo, ou você só reagiu? Primeira vez que você está aqui? Obrigada. Você é profissional? Profissional. Podemos ir à defesa, então. Podemos? Bom, provas de vídeos são ótimas, né? Porque fica tudo muito claro. Também não tenho como falar aqui que ele não reagiu, ele de fato reage, né? Começa com ele que sofre a falta. Já estava 3-0, é um jogador muito importante para o São Caetano.
já foi expulso, já cumpriu a suspensão automática. Eu não consigo ver no vídeo a intenção da agressão, por isso até da minha pergunta. Não vejo uma agressão, eu vejo mais um ato hostil, né? Uma hostilidade, uma reação, ele é provocado, ele é derrubado logo em seguida. O tanto que, se ele tivesse a fim de briga, quando ele é derrubado, ele levantaria reagindo ainda pior. E ele não faz isso, ele levanta e sai da confusão. Então, é um atleta, por mais que profissional, é um atleta amador, é um atleta que é a primeira vez que está aqui. Desculpa, né? Por mais que seja profissional, ele é primário, é a primeira vez que ele está aqui, quis vir, né? O São Caetano conversou com ele falou, não, eu quero ir lá, quero dar meu depoimento, eu acho isso muito válido. É importante, né, que a gente tenha aqui os julgamentos sempre com todas as peças envolvidas, quanto mais, melhor. Então, por esse motivo, eu acho injustificável condená-lo por agressão 4 partidas ou mais. Eu acredito que seja razoável, né, valendo aí da razoabilidade, que seja convertido para o 250. E aí eu vou pedir a aplicação da pena mínima e, de preferência, né, a aplicação do parágrafo 2º convertendo em advertência, tendo em vista que ele já cumpriu um jogo, já foi expulso, não tem nada pior para um atleta dessa idade, né, do que não poder competir, do que não poder participar. Então, eu acho razoável a advertência, mas caso não seja esse, né, o entendimento deste tribunal, então que seja aplicado a pena mínima do 250. Eu vou dar a palavra para a senhora depois, mas eu gostaria de ouvir o procurador. O senhor vislumbrou no lance? Eu gostaria de ouvir a opinião da procuradoria, porque eu estou na dúvida em relação ao lance. Eu percebo que ele dá um chute, né, ainda que não tenha acertado. Parece que esse chute parece que provocou a confusão generalizada, né? Então, acho que desclassificar para o 250 é muito amena, né? Mas o 254 eu concordo, né? Uma jogada violenta, que coisa assim, para ter uma pena mais reduzida. Sim, sim. Bom, pelo indúbio pro réu, né, eu acho que se resta alguma dúvida, porque eu, de fato, não consigo ver nem que o chute pega, nem que foi isso que começou. Eu acho que começa antes, né? Ele começa a ser perseguido ali por 3 atletas que vão para cima dele. Então, acho que independente da reação dele ou não, a gente já teria ali uma confusão. Vou pedir novamente a desclassificação para o 250, mas se for manter no 254A, eu não consigo pedir o 182, né, porque ele é profissional. Eu acho 4 partidas realmente muita coisa, mas então que seja a pena mínima. Obrigado, doutora. Realmente, assim, nós temos um problema aqui no preceito secundário, porque parte de 4 partidas, né, e às vezes não é tão proporcional quanto deveria ser. Mas eu não posso negar realmente que, olhando as imagens, ele realmente acaba dando um chute, também uma cabeçada. Realmente foi uma reação, né, porque o rapaz ficou com o cotovelo, mas acabou gerando, sim, uma briga generalizada aí, não tão generalizada como conta a súmula, mas uma briga. Eu também reconheço aí que o atleta veio, isso é sempre importante, prestigiar o tribunal, dar a sua versão dos fatos, mas também é profissional, o atleta já é profissional. Assim, doutor, eu vou realmente votar como incurso no artigo 254A, pelo que eu vi nas imagens e de tudo que ouvi das testemunhas da defesa, mas aplicando a pena mínima aí de 4 jogos. Patrícia. Isso também. Eu concordo, assim, eu concordo com o que o doutor Percival colocou, porque, a bem da verdade, isso foi o estopim de tudo, foi o estopim, porque ele levantou a perna e pegou, ele estopim, e a gente está vendo aqui, porque assim, pelo menos, eu acho que isso é a minha opinião e a opinião de todos os meus colegas, a importância
que é tê-lo aqui, como a doutora colocou. Foi o estopim, mas não foram as agressões que atingiram ou que pegaram sim. e mais violentas. Aliás, mas- ele apanhou. Não, o tanto, o Exatamente. tanto que acho que ele é o que mais Entendeu? apanha, Ele coitado. apanhou, Exatamente. ele apanhou e a gente vai na sequência julgamento a isso, entendeu? Então assim, aplicar 4 partidas para ele que deu um chute e os outros colocar na mesma vala, é claro, a gente não tô querendo adiantar meu voto porque a gente nem analisou ainda, mas é claro que fica meio que desproporcional, né? E só que também também não temos como desclassificar por uma. E a jogada violenta também mínima 4? Não, a jogada violenta Não daria. é outra coisa, né? Foi fora do... Foi fora do lance. jogo parado. Já estava parado, na verdade. Ai, meu Deus. Mas fique à vontade não, para assim, divergir, viu? não, É doutor que eu- Percival, você não- pelo contrário, eu não, dificilmente absolvo um atleta aqui, mas a questão é que eu também analiso, a gente também tenta ponderar e ver se cabe um encaixe em alguma outra, algum outro artigo que pudesse, pelo menos, aplicar umas 2 partidas, e eu não estou conseguindo. Talvez pela forma tentada, Também ele não pega ou alguma dos. Porque ele não pega, né? Algum. Pode, por favor. Não, eu não consigo ver. Não chega? Não, olha, posso fazer das considerações rapidamente, Alguma coisa assim, senhor presidente, rapidamente. Eu acho que essas considerações são importantes. Eu até consideraria a legítima defesa se o jogo estivesse já parado. Não, aí é o tipo de. Mas como o jogo estava em andamento e o juiz parou após a cotovelada, eu vejo como desproporcional a atitude do atleta. No entanto, a pena de 4 jogos é muito pesada para essa situação. Muito pesada, gente. Né? Pelo amor de Deus. Então, não me oponho, apesar de que Eu vou eu tenho a reformar. impressão que o chute pegou de forma bem fraquinha, mas não me oponho se o outro procurador concordar, eu vou- não me oponho na aplicação da modalidade Tá, tentada. eu vou reformar meu voto, então. Eu vou aplicar a tentativa. Apesar do atleta estar errado, tem que ter cabeça fria nesses momentos, não incitar mais a violência, mas ele tenta, né, aplicar aí o chute, não pega. Vamos aplicar a tentativa, então, e reduzir para 2 partidas, mais no 254A. Tá bom? Reformado meu voto aí, doutora Patrícia. Acompanho integralmente pelas considerações postas. Doutor Pedro? Acompanha o relator. Acho que ficou mais justo. Então, ficou 2 partidas, então, por unanimidade, para o atleta, 2 partidas. Já cumpriu uma, né, Jonatas? Então, mas acabou por eliminar. Não, vocês passaram, né? Passaram. Então, mais uma partida aí. Obrigado aí pela presença e cabeça no lugar e boa sorte na Até carreira. por isso, né? 4 partidas, o clube passou. Sim, sim. Complica. Não, 4 muita perfeito, coisa. perfeito. A gente tenta ser o mais justo. Obrigado, tá dispensado. Vamos lá. Vamos pro próximo. Ganhou até uma nossa. Olha lá. Tava de bermuda? E bom que ele ainda conseguiu a calça, porque esses dias a doutora veio aqui e o menino não subiu, lembra? Doutor Fábio, agora é com o senhor, né? Ou ainda tem? Eu tenho mais. Vocês vão cansar de mim hoje aqui. Eu tenho mais 2. Tem mais um atleta que não veio. Não, bem, vamos pra esse. Então. Quer ir pra esse? Porque esse eu também. Qual é agora? Ednei? Famoso Neymar. É. Ednei, 254 lá. Deixa eu ver, camisa de Ednei. Eu não sei. Deu camisa 11. Ai, Espírito Santo. É o mesmo vídeo? Eu vou olhar aqui. Tava vendo aqui, ó. Bota tudo. Camisa 11, já achei ele aqui. São Caetano, né? É o 11? É o 11, né? É o 11. É o camisa 11. Ai, meu Deus. Já dá. Ele dá um pulo, né? Ele chutou a bola e volta para ver. Mas já é. Sim.
Ele pula para separar, coitado. Então, Ele pula em cima do adversário. É. Pula em cima. Não, esse é o melhor. Já, ele pula em cima. É, todos são vai bater. É. Isso aqui, ó. Pulou, tentou empurrar. Ele pisou em cima do cara. Você viu? Ele deu um pisão no camisa branca. Ele pula, mas ele dá um pisão. Ele pula. É. Ele é grandão, né? Bom, ele não veio. Então vamos à defesa, então, Olha o doutor. tamanho disso. Se não tiver, já produziu a prova em imagem, né? Não, é um jogador que acabou de ser emprestado, então ele não está mais no plantel do São Caetano. Bom, é difícil brigar com a imagem, né? Ele de fato pula ali de forma bem inconsequente, porque eu acho que ele tenta separar, eu não sei o que ele pensou ali na hora, né? Vou tentar separar. Ele toma e depois até do goleiro uma voadora, coitado. E, bom, eu vou pedir a aplicação da pena mínima. Com respeito dos senhores, também não vou ficar. Obrigado, doutor. Aqui ele tá na confusão, ele chuta a bola longe, tudo bem, ele vai e pula em cima do adversário para que pegue a parte de baixo da chuteira, né? E depois ele já não aplica nenhum golpe e apanha, é isso? Isso. Depois ele sai, né, da confusão. Assim, eu também não, por mais atabalhoado que ele tenha sido. Eu achei que Eu acho que ele. eu achei que foi a maldade. Eu Pô, vi eu uma jogo maldade. bola. Ele foi para onde? Palmeiras. Palmeiras. Mas Então. bom, eu vou continuar aí no 254A e vou aplicar 4 jogos para ele. É meu voto. Acompanho integralmente. Eu particularmente, eu vejo a intenção dele. Eu também vejo. A hora que ele viu a confusão, não tinha necessidade nenhuma dele ir pra cima Eu acho e que- jogar. eu E acho o que tamanho dele, né? 4 jogos é pouco, eu aplicaria um a mais. Fica à porque- vontade. Porque senão nós igualaríamos a uma situação se o rapaz tivesse acertado. Então, 5 jogos? Doutor Matheus? Foi o relator 4 jogos. Então, por maioria, 4 jogos para o atleta. Ednei. Bahia. Acabou? Depois é só o preparador. Então vamos terminar aqui essa confusão? Tá, então Vamos lá, quem que é, doutor Fábio? Agora é quem? Quem que é? É do outro time agora, né? Ou não? Mas é outra situação. Eu vou começar então pelo. Vamos lá. E o número? Matheus é o goleiro. São dois Matheus. Fala pra mim. Tá, quem vou é. começar pelo Cruz. Pelo 7, número 7. 7 de branco. 7 é o Matheus Almeida Cruz. É o camisa 7. Eu nem sei, eu fiquei tão preocupada com os meus. Vamos lá, doutora Júlia, que é o primeiro denunciado. 7, cadê? Ele é o que tá junto com o Caio. Esse que levanta. Não, ele tá aqui. Esse é o 7. O 7 é o que deu a cotovelada. Um empurrão. O certo deu pro lado. É. E saiu, ele tanto lado saiu. E na sequência ele tomou uma, não foi? Tomou a do que foi absolvido. Pode colocar. Foi lá no jogo. 7, já vi quem é. Ele fica com. Ele tá com tremendo ali, ó. Mas ele que não. Dá um soquinho, dá um soco, cotovelado. Depois ele sai. Depois ele sai. Os briguentos vêm depois. Dá o braço, depois um soco virando. Depois ele sai. Mas pegou, né? O dele pegou. O dele pega, né? Pega, né? Mas durante o jogo. Durante o jogo. Já até jogou, né? O jogo tá parado. Acho que o soco já tava parado, hein? Olha pro De árbitro. novo. Olha pro árbitro. A mão não, porque é a mão que gera falta, mas o soco eu acho que já tava A parado. cotovelada foi durante o jogo. Foi durante, Sim, foi ó, durante o aí lance. ele Foi na chega. disputa de bola. Mas não teve cotovelada. Foi. Não é? Vamos lá. Foi. Aí depois ele dá um soco. Só minha dúvida, para não ser injusto aqui, eu preciso ser. Se ele acerta o soco ou Não não. acertou. Não acertou. Não acertou? Ele tenta. Não foi nem um soco. Ele tentou fazer assim, mas não acertou.
Não, ele. Eu tenho que ser, entendeu? Se for tentado, se for tentado. De branco, ele Doutor saiu. Percival? Eu- ele não Não, acertou. acerta? Tá. Ele saiu da jogada, ele... Ele sai Depois depois seguiu o andando e mesmo não critério, acerta. então. Bom, Depois que ele por tomou favor. o chute que foi tentado, ele saiu. Tá. Não. Vamos lá. Bom, ok, doutores. Então, com relação ao Matheus, é o Cruz, né? Almeida Cruz. Ele que estava na jogada com o Kaique, né? Então, teve ali uma troca de braço, que eu acho que se enquadra muito mais no 250 como uma atitude desleal ou hostil, né? Eu não vejo como agressão. Ali no final, ele tentou atingir o atleta adversário. Eu não vejo nem que tenha sido com um soco, acho que seria mais uma provocação ali do Matheus, mas que não enquadro como agressão. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir a desclassificação do 254A para o 250 como um ato desleal ou hostil durante a partida, porque estava na disputa de bola. E nisso eu peço a aplicação da pena mínima com a possível correção de advertência. E, subsidiariamente, caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicado o 254A na forma tentada, né? Eu acho até que seria um certo exagero 2 partidas para ele, porque realmente eu não vejo como uma agressão. Teve ali uma provocação, tal, mas que não vejo, não entendo como um ato doloso de agredir, né? Inclusive com a força necessária para uma agressão. Então, primeiramente, o 250 e uma partida com advertência, ou, na pior das hipóteses, 2 partidas no 254A. Obrigado, doutor Fábio. Eu vou acolher o pedido subsidiário, né, aplicando aí a pena de 2 partidas no 254A, combinado com a tentativa. Doutora Patrícia? Ai, tô aqui, eu também entendo que foi pelo 250. Fica à vontade. Vamos lá. Ai, só que aí no, Achei que ele deu um soquinho deliberado, mas não pegou. não pegou. Mas deu. Mas foi tipo... fique à vontade. Não tem... sem vaidade Doutor- nenhuma. Sim, doutor Percival, só me deixa ver eu mais aproveitar uma aqui. vez o Deixa eu lance aproveitar aqui aqui. para E aí tem um entreveiro que é 250 também. É isso. Olha, 250. Olha, Ele tenta deixar o braço, ele faz mas assim, porque ó. o outro estava em cima. Eu vou desclassificar por 250, mas eu vou divergir na dosimetria, eu vou aplicar uma partida. Tá, então vamos lá. Eu apliquei 2 partidas no 254A, tentativa. Pensei que você tivesse colocado 250. Não, a doutora desclassificou por 250 uma partida. Uma Doutor partida. Pedro? Eu acompanho o relator. Entendo que foi na modalidade tentada, até por isonomia com outro atleta. Doutor Matheus? Eu voto com a doutora Patrícia. Entendo também pela desclassificação, o artigo 250. Inclusive, as imagens deixam muito claro que o jogador sai, né? Ele, claro, dá a cotovelada, Toma uma na ele dá a canela, cotovelada, e sai. toma uma canela e sai para não brigar. E a Exatamente. cotovelada foi um ato hostil durante a partida, durante o jogo, com a bola em campo. Mas eu ainda... E Vossa Excelência vota por uma partida também? Como voto é? por uma partida. Desclassificação 250 Então uma nós partida. temos um empate aqui e vai prevalecer a pena do 250, uma partida para o atleta. O Almeida Cruz. Tá, vamos. Agora é o último atleta? Agora é o Matheus Naró. Se você localizar o número dele, ou é o goleiro? Vamos lá então, para terminar de atleta aqui. Agora é o Naró que a gente está falando, né? Esse Matheus Naroque é do São Caetano? Esse é o do São Caetano, Naroque? Ele é do São Caetano? Ah, do Suzano, tá aqui, Suzano. Ele acerta o chute, né? Absurdo. Que é o que derrubou nem vai. Ele faz só você mais alguma coisa depois? Não? Foi só isso, né? Sempre dá. Direito constitucional de defesa, sempre. Vamos lá, doutor. Aí no caso foi o famoso empurrão com os pés. Né? Não, esse machuca. Esse... É difícil, porque na verdade
Saiu não correndo tenho- quando agrediu. Não tenho É. como brigar aí com as imagens, não. né? Peço a pena mínima. Bom, então nesse caso eu acho um pouco mais grave essa agressão. Ele vai com muita força, pegou até embalo, dá um chute violentíssimo nas costas. Eu vou aplicar 5 partidas para esse atleta, doutor. Doutora, Acompanha integralmente. doutor Pedro, Acompanha integralmente. doutor Matheus. Então, unanimidade, 5 partidas. Essa destoou um pouquinho, foi para mais. É o goleiro. Maroc. Foi para mais esse aí. E ele seria 6 partidas se o cara tivesse precisado de atendimento médico. Assim, ele só não atingiu o Kaique, né? É. Mas aí entra o erro sobre a pessoa, trazendo aqui o Código Penal, a intenção, né? Que ou o erro sobre a pessoa, na verdade não foi um erro sobre a pessoa, foi um erro do juiz na súmula. O juiz na súmula aponta como agredido o Kaique, que esteve aqui e disse que não foi agredido por ele. Realmente ele não agride o Kaique, mas ele agride um outro jogador, Sim. Então vamos lá. né? Mas Você também. agora o preparador físico, o senhor Ricardo Agora- Oliveira, tá aí? Seu Ricardo. Ricardo tá. Pode vir aqui, por favor. Aqui, a súmula diz que o senhor adentrou. Bom, vai dar. Não sei se tem imagem. Isso não tem, Tem imagem. imagem, né? Tá. Teria invadido o campo após, né? Foi após o término da partida? E teria xingado. Durante a confusão. Tá. O que você quer, seu bosta, vai se fuder, vai tomar no cu, seus bosta e tal. Bom, aqui o árbitro diz que o senhor teria ofendido a equipe de arbitragem. O senhor pode nos contar desde o começo o que aconteceu? Bom, na verdade, é assim, eu sou preparador físico e faço a parte de supervisão da base também. E eu acompanho os jogos dentro do campo quando precisa. Durante a confusão, devido às 3 expulsões, eu não tinha invadido o campo ainda. E a equipe técnica do adversário, eles invadiram o campo 2 vezes. Quando foi expulso 3 jogadores, eu não me atentei à regra e o técnico deles começou a falar, chamou um atacante deles, um alto, que já estava na confusão. E o nosso goleiro, erradamente, ele foi advertido porque ele foi lá também agredir um atleta. Ele tomou um cartão amarelo. Ele falou, expulsa mais um deles, que eles perdem por WO, porque eles vão ficar com... na hora eu não me atentei à regra, mas ele gritou, ele chamou o atleta, ele estava do meu lado, ele falou, vai lá e dá um soco na cara do goleiro, expulsa ele, porque nós estávamos com 3 atletas expulsos. E eu não tinha invadido o campo. O que eu fiz? A confusão continuou, esse atleta se dirigiu ao nosso goleiro, que já estava na área dele. Eu corri, aí eu invadi o campo, eu entrei no campo para tirar o nosso goleiro. Falei, Max, não vai na dele, sai. Quando eu estava saindo do campo, o juiz pediu para eu sair do campo. E esse atacante, ele veio, ele me xingou. E realmente eu errei. Eu xinguei ele, eu mandei ele tomar no cu. Perdão da palavra. Quando o juiz me expulsou, ele olhou para mim e falou, aí não, você não pode se dirigir ao atleta. Mas eu falei, ele falou comigo. Entendi. E ele falou, não, você está expulso. Quando ele me expulsou, realmente, eu falei, então vai tomar no cu você também. E saí do campo. Tá. Só que as palavras que ele colocou aí, não tinha Então, pra como, mais. porque, se o Entendi. senhor perceber no Anacleto, eu estava do lado oposto da confusão. Conheço, Arquibancada, Sei. atrás do banco, não tem nenhum recuo. Quando você sai do campo, você tem mais ou menos 1,5 metro, 2 metros de altura do gramado para Sim. o campo. E eu tive que me retirar do campo. E eu fui para arquibancada. Eu saí, assim, muito bravo com ele. E falei pro quarto árbitro assim, falei, porra, ele me expulsou. Porra, filha da puta. Mas eu falei não pra ele. Entendi. E Desabafo. ele pegou, foi um desabafo. Na verdade, eu só invadi o campo justamente por isso. Com temendo nós sermos desclassificados por de repente, ele conseguir o objetivo dele, que era expulsar o goleiro. E ficar com 4 jogadores a menos. Ok. Algum auditor gostaria de fazer alguma pergunta ao preparador físico? Não? Satisfeitos, doutora? Desculpa. A senhora mesmo. Bom, eu vou te perguntar primeiro até em relação aos atletas, né? Vocês fizeram alguma ação com eles depois, a pessoal que foi expulso? Qual é a procedência interna ali de vocês? Eles mesmo queriam falar no vestiário, mas não deixaram. Mas, com certeza, no dia seguinte, eu vejo para ver se mais fria, a gente conversa. E não é bem isso que a gente busca, né? Até porque são atletas assim, que a gente conta muito com eles, que são profissionalizados. Precisa deles. Eles foram melhor pra gente. O senhor já esteve no tribunal? Ele vem acompanhar, ele vem toda vez que eu tenho... Qual é o tempo de carreira que o senhor tem?
Nunca esteve no tribunal, primeira vez está sendo julgado aqui. Preparador físico. Preparador físico. É, preparador físico, né? Preparador físico. E eu tenho mais uma Vamos lá. pergunta, se vocês me permitem. Depois desse jogo, tiveram outras partidas do São Caetano. Você esteve presente? Você achou melhor não entrar por conta da confusão? Quantos jogos foram? 3 jogos? Tá bom. Vamos à defesa, então, doutora. Bom, acho que vale muito, né, o depoimento dele. Tem essa situação que ele narra do porquê da invasão que não consta na súmula. É uma súmula que, por mais, né, que se preze aí a presunção de veracidade, né, ela ainda que relativa, a gente já viu que tem algumas divergências na súmula de fato, até, né, conta de denunciados e tudo mais. Essa situação que ele narra não está na súmula, não que justifique, a gente sabe, né, a gente sempre orienta, eles sabem também, ele sabe que ele não pode entrar em campo, que ele não pode se dirigir à arbitragem, se dirigir a jogador, mas eu vejo como um ato para evitar uma tragédia ou para evitar uma coisa pior. Porque a partir do momento em que a outra comissão chama um atleta e dá a instrução de você agredir um outro jogador, eu acho até que pela condição dele de preparador físico e responsável, né, coordenador de categoria de base, era um dos poucos maiores ali dentro de campo, ele tinha até o dever de agir. Ele tinha o dever como ele viu a situação acontecendo, eu entendo que ele tinha até o dever ali, né, de não ser omisso, de não deixar a coisa piorar. Então, eu acho que tem que pesar muito as palavras ditas dele aqui, que não estão em súmulas, infelizmente, até a gente sabe, né, que é difícil, às vezes, todas as informações chegarem na comissão de arbitragem. Ele, de fato, tem ali, né, as palavras de baixo calão, xingamento, mas todos de forma de desabafo, não teve nenhuma ofensa à honra, não teve nada de teor, né, racista, teor homofóbico, apenas um desabafo de jogo. Quem joga, quem vive em estádio sabe o quanto isso é costumeiro, o quanto isso acontece, infelizmente, a gente sabe que não pode. Já tomou um puxão de orelha, vai tomar mais? Mas está aqui, primeira vez, primário, né? E eu acho que a gente tem que levar muito em consideração aqui também o fato da própria consciência dele do pós, né? Ele também pode. Depois ele também pede desculpa aos atletas e ele mesmo nos próximos jogos ali ele ligou, né, para a gente, eu orientei até para ele, falei, ó, fica um pouco, tá? Vamos ver primeiro o que vai acontecer no julgamento, para até você poder ir para campo de novo. Então ele não foi, acho que foram 3 ou 4 partidas que ele não foi para campo, foi só acompanhar o time. Acho que isso tem que ser pesado também. E na denúncia ele está em 3 artigos, né? Eu não vejo o porquê esse bis in idem aqui do 258. Eu ia, depois eu abro a palavra para a doutora, eu ia perguntar para entender um pouco também aqui a questão da denúncia, já visto que sou relator também, houve o 258B pela invasão, o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, pelo desrespeito à arbitragem. O 258 caput pela atitude desportiva de ofender o atleta. Ah, tá, Tá. entendi. Bom, 183. Pode? No término do jogo, eu me dirigi até o vestiário do árbitro. Você vai entrar aqui. Só que a gente pode me desculpar com ele. Mesmo sabendo que eu tinha feito relatório e tal, mas eu fui me desculpar porque eu sei que eu não deveria ter feito. Tá, são então, em tese, 3 condutas, doutora, aqui que eu É. entendi. Bom, Invadir, xingar o atleta e xingar o árbitro depois. Mas, eu acho que pelo ato contínuo, talvez eu possa pedir aí um 183 da... em relação a quem? A qual conduta? A da invasão e a da invasão com xingamento ao atleta. Da invasão com xingamento ao Isso, atleta? até porque Que estaria o quê? Absorvido? É. Sei. E as penas são paralelas. Que ele invadiu para xingar o atleta.
Tá, entendi. tá? Perfeito. Ele invadiu para xingar o atleta. Aí o árbitro foi na. E como ambos os artigos dão a possibilidade, né, tem penas parelhas, eu pediria a mínima e ambos fornecem no parágrafo 1º a aplicação da advertência. Então, ato contínuo. Com a denúncia, com a mudança, com a absorção. Mas não com a pena que ela está sugerindo. Que a pena também. Eu vou pedir a aplicação do parágrafo 1º em advertência, né? Conversão em advertência. Caso não, a pena mínima de uma partida. Ele já ficou 3 fora. Considerando duas infrações, porque uma está absorvida. É isso? Não, na verdade, um artigo foi O caput está absolvido, absorvido. sobram 2 para serem julgados. 2 condutas. O xingamento ao atleta e o xingamento à arbitragem. 258. Eu queria saber qual foi o xingamento. Por 258. Justamente o que eu tinha pensado. Não, acho que fica mais proporcional. E 258 pelo parágrafo 2º pelas ofensas nesse desrespeito, não foi nem ofensa, desrespeito ao árbitro. Está na súmula em relação ao atleta? Qual foi o xingamento? Tá aqui. Eu não tô achando. Vai se foder, seu lixo arrombado do caralho, cuzão. Eu considerei uma todos esportivos. E antes O disso. do atleta é outro. É do árbitro. É. A do atleta, o que é? É, o que... Pode, por favor. Com relação ao atleta, o que você quer, seu bosta? Vai se foder. Que é quando ele tá indo para tentar bater no atleta dele, né? Bom, uma conduta absorve a outra. Sim. então vamos lá. Vamos a votar. Vamos ao voto. É o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Parabéns pela sinceridade, por ter falado realmente o que aconteceu, que o senhor realmente entrou no gramado, foi falar com o atleta por causa da situação que ele estava criando. Também confessou aqui que xingou o árbitro, né? E que está errado, está arrependido. Isso é muito importante, ainda mais que o senhor nunca esteve aqui e está começando no futebol profissional há pouco tempo. Então, eu vou levar isso em consideração. Vou acolher, em parte, o pedido da defesa, absorvendo o crime da invasão,